pessoal, estamos mais uma vez começando uma nova temporada do Boa Noite Podcast. Eu sou o Giordano, sou delegado para animação missionária e voluntariado e coordeno a PJS e o Associacionismo Juvenil aqui na Inspetoria São João Bosco. E nesse novo tempo, 2025, nós estamos numa comemoração muito especial, que são os 150 anos da primeira expedição missionária salesiana enviada por Dom Bosco em 1875. Muito especial, né? E nada melhor e de uma forma de comemorar também bem profunda, importante e de um coração que nós queremos agradecer a Deus. Nós queremos fazer esse podcast agora conversando com um padre salesiano, ele que é da Inspetoria de Campo Grande, já nós vamos falar mais sobre isso. E hoje nós queremos, através desse podcast, aprofundar cada vez mais a nossa missão enquanto igreja, enquanto juventude. Então, Padre João Bosco, bem-vindo ao nosso podcast. Nós vamos hoje conversar um pouco sobre o senhor, né, sobre a sua missão, mas em especial também sobre a missão que o Salesiano Dom Bosco desenvolve durante esses 150 anos também, desde a primeira expedição missionária. Obrigado pela sua participação. Eu agradeço o convite. Fico muito feliz de estar participando desta gravação e assim poder me comunicar com todos aqueles que acompanham e apresentar também alguma coisa daquilo que a gente faz, daquilo que eu vivo como salesiano de Dom Bosco. Perfeito. Como o senhor falou, o senhor é salesiano de Dom Bosco, né? Aqui no Brasil nós temos salesianos espalhados por todo lugar, né? Pelo que vemos, temos no Rio Grande do Sul, temos na Amazônia, no Nordeste, aqui em Belo Horizonte, também naquela região do Mato Grosso do Sul. Então fala um pouquinho de onde o senhor é, como é que surgiu esse contato com os salesianos, como despertou esse interesse de também fazer parte dessa missão? Já faz muito tempo, porque este ano eu estou completando 62 anos que sou salesiano. Eu fiz a minha primeira profissão em 31 de janeiro de 1963. Antes disso, eu entrei em contato com a congregação salesiana lá em Cuiabá, que é minha família daquela região lá do Mato Grosso. Nós morávamos numa cidadezinha pequena, situada a 34 quilômetros de Cuiabá, chamada Nossa Senhora do Livramento. E depois, quando todos os meus irmãos, sou uma família numerosa, somos 10 irmãos, terminavam o curso primário, tinham que continuar estudando, então, e a família se mudou para Cuiabá. E aí, em Cuiabá, eu entrei em contato com os salesianos, porque a minha casa ficava relativamente perto do Colégio São Gonçalo de Cuiabá, onde eu tive a oportunidade também de fazer aquilo que naquele tempo se chamava de exame de admissão. Quando eu terminava o quarto ano primário, tinha que fazer o exame de admissão para entrar no ginásio. Então eu fiz isso lá no Colégio São Gonçalo. E também por causa do quem era o pároco da Catedral de Cuiabá, onde eu frequentava, era um salesiano. Eu me recordo a primeira vez que eu me apresentei a ele, quando cheguei lá, eu devia ter nessa época 9 anos por aí. E em seguida ele foi me acompanhando. E um belo dia me perguntou o que gostaria de ser na vida, o que eu gostaria de fazer na vida. Eu sempre, em casa, falava com todo mundo, eu quero ser padre, mas padre assim, no sentido genérico, padre, né? Eu sabia que estilo de padre era. Em todo caso, ele falou, não, tá bom, você não fala nada para ninguém, fique, guarda para você, e para mim eu vou acompanhar você na hora certa, eu vou dizer para onde você deve ir. E assim foi, terminei o quarto ano primário, fiz esse famoso exame de admissão, e um belo dia ele apareceu lá em casa, ficava perto
de onde os padres moravam, e já conversou com a minha mãe e meu pai, falou assim, olha, este ano o menino deve ir para o ginásio, então ele irá para o aspirantado Cuchipó da Ponte, que fica a 6 quilômetros de Cuiabá, lá que funcionava o nosso aspirantado. Falei, e já vai, quanto antes, no dia tal, virá um padre aqui para buscá-lo, apronte tudo isso, deu a lista, e ele já vai para lá. E fiquei muito feliz, porque adolescentezinho, tudo é novidade, né? Sim, Alegre, animado, minha mãe preparando tudo, comprando isso e aquilo, e acabei indo. Fui lá para o Cuchipó, e aí entrando no aspirantado salesiano, aí fui abrindo o horizonte. Lá eu fui ver melhor quem é Dom Bosco, a Nossa Senhora Auxiliadora, a vida salesiana, a história da espirituaria, tudo aquilo que a gente foi aprendendo aos poucos, tudo isso eu fui aprendendo lá e conhecendo principalmente os missionários que passavam por lá. Aquilo que me encantou mais desde o início foi a presença de alguns missionários que vira e mexe vinham em Cuiabá para fazer compra, alguma coisa, passavam lá em Cuchipó, davam uma boa noite para nós, cantavam histórias, etc. E nós ficávamos assim, envolvidos com isso. Então, daí para frente já foi burilando mais a minha vocação. Queria ser padre genérico, mas eu quero ser padre salesiano. Assim foi surgindo a minha vocação salesiana e contato direto com os salesianos. Ô padre, uma curiosidade aqui, você estava falando. O nome João Bosco, como é que foi escolhido? Como chegou assim? Porque é uma grande curiosidade, né? Sou salesiano de Dom Bosco, né? E o mesmo nome do fundador, Xará, aí nosso fundador. De fato, essa pergunta quase todo mundo faz. É o seguinte, da minha família, eu tinha várias primas Sim. que entraram para o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, já estão todas falecidas. E essas primas eram muito amigas e próximas da mamãe. E mais ainda uma delas, que se chamava Irmã Adi Monteiro da Silva. Essa era muito amiga da mamãe. Então, quando a mamãe estava me esperando, ela mandou uma medalha de Dom Bosco. Essa medalha eu guardo com carinho até hoje. Uma medalha disse assim, se a criança for homem, nascer homem, bote nele o nome João Bosco. A mãe falou, tá bem, eu vou cumprir essa promessa. De fato, eu nasci e logo em seguida veio esse nome. E junto com a medalha, a minha prima deu um santinho de Dom Bosco. Um santinho com uma oração atrás. Isso aqui eu fiquei sabendo no fim da vida, quando a mamãe estava bem velhinha, pouco tempo antes dela falecer, ela me deu esse santinho e eu tenho guardado comigo no meu breviário até hoje, com muito carinho. Então, tá vendo? Esse santinho de Dom Bosco, com essa oração aqui atrás, eu ganhei da sua prima. Desde quando eu ganhei, eu rezava todo dia por você. E quando você se revelou aqui, pequeno, falando eu quero ser padre, etc, etc, eu comecei a rezar nessa intenção. Se for da vontade de Deus que você seja padre, que Dom Bosco cuide de você. E depois, mais tarde, quando você se fez salesiano, professor, etc., continuei rezando. Quando você se ordenou, continuei rezando, pedindo sempre para você perseverar. Então, essa medalhinha e esse santinho de Dom Bosco, mais ou menos acompanharam com a mamãe a minha história vocacional e na velhice dela, eu fiquei muito emocionado quando ela contou para mim essa história. Não acredito, padre. Impressionante, bonito. Outra coisa, o senhor comentou sobre o aspirantado. No período de formação dos salesianos, né, o senhor falou que queria ser padre, depois foi entendendo um pouco, quando já estava no aspirantado e na formação, que queria realmente ser padre, mas salesiano, né? Como é essa formação dos salesianos?
como é que o senhor fez essa formação? Aspirantado, depois foi seguindo, como é dada essa formação com os salesianos? Naquele tempo a gente entrava logo para o aspirantado. O senhor estudou ainda, não foi no tempo? Sim, no aspirantado eu passei 4 anos em Cuspal da Ponte estudando aquilo que se chamava ginásio antigamente, que era quinta, sexta, sétima e oitava. Hoje- Antigamente chamava primeira série, segunda série, ginásio. terceira série, quarta série. Ginásio. Hoje estamos falando anos finais, um tempo Sim. também chamou ensino fundamental 2. Fundamental 2. Então eu estudei, porque naquele tempo, lógico, eu digo que hoje não é o estudo puxado. Cada época é uma época. Naquele tempo, nós estávamos bem antes do Conselho Ecumênico Vaticano II, que deu toda uma reformulação da igreja. Sim, durante todo esse período aí do ginasial, estudava o latim. Sim. E depois nós, terminando a 8ª série hoje, eles chamavam 4ª série do ginásio, juntava-se as 2 turmas de aspirantes, porque tinha um aspirantado no sul da inspetoria, na cidade de Tupã, que se situa mais ou menos no oeste do estado de São Paulo. E lá tinha um grupo de aspirantes. E nós éramos aqui do Cuchipó. Então, quando foi em 61, nós fomos todos para lá. E lá nós nos juntávamos e entrávamos naquilo que nós chamamos hoje de ensino médio. Sim. Começávamos o ensino médio. E também já funcionava como aquilo que hoje se chama de pré-noviciado. Já se preparava para... Todos os professores eram salesianos, eram padres? Sim, naquele tempo todos. Eu nunca tive, durante a minha formação como aspirante, como professores externos. Eram todos salesianos. Eram padres, irmãos, clérigos, tirocinantes que davam aula para nós. Então, o forte da vida salesiana naquele período era dar aula. A maioria dos salesianos viviam envolvidos com aula, seja nos colégios, seja nos aspirantados, seja em qualquer lugar, todos davam a sua aula. E todos eram graduados assim, para dar aula. Todas as disciplinas. Então tinha matemática Sim, também, era salesiano. matemática, história, geografia, português, latim, tudo. Eles que davam. Então, terminando esse primeiro ano do ensino médio, aí nós já éramos preparados para vir para o noviciado, que é uma formação mais específica para a vida salesiana. Então, o noviciado nós fazíamos em Campo Grande. Lá em Campo Grande nós fazíamos um noviciatinho, uma antiga construção feita nos anos 40, muito boa, lá que era a casa do noviciado. Então já vinham os 2 grupos e passávamos o ano inteiro, que foi o ano de 62, fazendo o ano de noviciado. Terminando, nós fazíamos a primeira profissão. Daí para frente é praticamente como hoje. Fazia a primeira profissão e em seguida ia para o pós-noviciado. E o pós-noviciado, naquele tempo como hoje, o estudo obrigatório pela igreja, o estudo da filosofia. Estudo da filosofia. Foi em Campo Grande mesmo. Campo Grande. Só que naquela época podia fazer assim. Atualmente não. Naquela época, durante o primeiro ano de filosofia e o segundo ano de filosofia, nós complementávamos o segundo e o terceiro ano de ensino médio. Matérias científicas, tudo que não tínhamos visto antes, tudo fazendo esses 2 campos, em física, química, matemática, biologia, tudo isso nós fazíamos no primeiro e no segundo ano de filosofia. Já no terceiro ano era filosofia pura, filosofia, pedagogia, etc. E aí, no final do segundo ano de filosofia, nós fazíamos o vestibular para iniciarmos a faculdade. Porque naqueles anos tinha começado
a Faculdade de Filosofia em Campo Grande. Antes só existia a Faculdade de Lorena. Só a Faculdade de Lorena, aqui em São Paulo que tinha. Então lá começou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, então Francisco de Aquino Correia. Então nós entrávamos e daí para frente frequentávamos, era como mais ou menos hoje você pode fazer o curso assim online, só que não existia essa história de online, chamava curso vago. A gente estudava e no fim do ano vinha lá e prestava os exames. E assim eu concluí a minha faculdade desse modo. Só frequentei o último ano, que foi o quarto ano da faculdade, que eu frequentei a faculdade de letras, né? Em ciências e letras. Então a nossa formação era bastante puxada, assim. Aí depois vem um tirocínio, né? Que é o Sim. nós temos até hoje, eu chamam de assistência, né? Que é entre a filosofia e teologia. Teologia. Naquele tempo eram 3 anos, mas eu fiz 4. Não porque eu fiz alguma peraltice e, como se diz hoje, enganjada, não. É que precisava. A inspetoria estava precisando, então o inspetor naquela época perguntou assim, olha, se você não tiver nenhuma dificuldade, eu precisaria que você ficasse mais um ano. O que você acha, Fraz, o senhor? Manda que eu vou. Aí ele me mandou lá, tipo, olha, eu fiz mais um ano de, como se diz, de tirocínio. Para mim foi muito bom, porque ele falou, enquanto você faz o quarto ano de tirocínio, você encerra a sua faculdade. Então eu me transferi lá para Cuiabá e frequentei à noite, trabalhava durante o dia e à noite ia para a faculdade e concluí lá na Universidade Federal do Mato Grosso o meu currículo de faculdade de letras. Graças a Deus eu terminei. Isso foi em 69. 69, era jovenzinho, estava iniciando. Depois terminando tudo isso, fui para a teologia, 4 anos, como hoje. Sim, sim. Só que eu fiz lá no Pio 11, na Lapa, em São Paulo. Até hoje ainda é assim, né? Lá. E lá terminei no dia 8 de dezembro de 73, eu me ordenei. Ordenado em Cuiabá. Ah, perfeito. Vamos então. Agora nós vamos passar um pouco, né? Ainda na inspetoria de Campo Grande, para uma dimensão mais aprofundada, digamos assim, sobre a missão. A inspetoria de Campo Grande, ela já leva no nome como missão, né? E estamos comemorando 150 anos. No Brasil nós temos 6 inspetorias. O que seria esse diferencial da inspetoria de Campo Grande com missão e outra inspetoria como a nossa aqui não tem missão, por exemplo, inspetoria São João Bosco, inspetoria missionária São João Bosco? Qual seria essa diferenciação que dá tão uma particularidade à inspetoria de Campo Grande? É que desde o início, quando foi fundada, ano passado nós comemorávamos 130 anos, né, da Missão Salesiana Mato Grosso. Foi fundada em 1894. Pouco tempo depois do nosso falecer, né? Sim. E 10 anos praticamente, mais ou menos, que os salesianos chegaram no Brasil, chegaram em 83. Então, o arcebispo de Cuiabá, que era da Carlos, e o governo do estado, eles estavam insistindo com Dom Bosco que mandasse missionários lá para Mato Grosso. Que eles queriam que os missionários viessem para trabalhar com os indígenas lá do Vale do Araguaia. E os indígenas de lá, principalmente o índio Boi Boró, que estava lá. Por quê? Porque naquela época, no final do século XIX, tinha muito entreveiro entre ocupantes da terra e indígenas, vira e mexe matança. Nossa. Esse povo não indígena fazia incursão, atacava uma aldeia, matava. Aí os índios esperavam e iam, faziam uma expulsão, matavam. Era muita confusão, assim, muito difícil. O governo do estado já tinha feito várias tentativas para, assim como que, pacificar essa situação. Mas não foi frutífera, nenhum desses
nenhuma tentativa que eles fizeram para favorecer essa pacificação. Alguma coisa, sim. Então, quando os salesianos chegaram em 94, a finalidade principal era para trabalhar com os indígenas. Na verdade, foi o bispo que acompanhou o primeiro grupinho que chegou lá, uns 6 salesianos, era nada mais, nada menos do que o Dom Luiz Lasanha, grande fundador da obra salesiana do Brasil. E ele estava de olho lá. Lá, se não acontecesse a grande tragédia que aconteceu em 95, aquele acidente que ele morreu, ele teria se transferido para lá e fundado lá o centro das operações, assim dizer, então trabalha com os indígenas, e a fundação da prelazia, que depois aconteceu mais tarde. Então, padre, nessa época que já começou essa experiência missionária junto para estar mais próximo dos povos indígenas, no Brasil existia apenas a Inspetoria de São Paulo, não é isso? Então, toda a missão salesiana no Brasil era só a Inspetoria de São Paulo. Hoje são 6, divididas em regiões, mas só a Inspetoria de São Paulo. E Dom Lasanha também estava aí, mas infelizmente aconteceu o acidente de trem, não foi isso? Sim, ele faleceu, mas a missão continuou. Sim, sim. Então, quando ele deixou o grupo de primeiros salesianos lá em Cuiabá, ele deixou o padre Antônio Malan, que veio com ele nessa primeira expedição, como se fosse um vice-inspetor, alguma coisa, que eu representasse lá no Mato Grosso perante as autoridades. Já deixou plenos poderes para ele, para fazer tratativa com o governo. Na verdade, já foi feito. Em 95, chegaram lá, o primeiro grupo das irmãs, filha de Maria Auxiliadora, que elas vieram logo depois de nós. E logo que elas chegaram, se juntaram ao grupo dos salesianos e foram até o Rio São Lourenço, que fica assim no Alto Pantanal, para começar o trabalho com um grupo de Boró, lá na colônia assim, chamada Teresa Cristina, que ficava situado nesse Rio São Lourenço. Mas essa primeira tentativa de missão durou pouco. Por que durou pouco? Porque quem comandava toda essa missão, ou essa colônia, eram militares. E eles tinham um esquema militar de comandar as coisas. E nós, como salesianos de Dom Bosco, temos o nosso esquema sempre preventivo e tudo mais. Então, não deu certo os dois modos para levar o trabalho. Mas o que foi de positivo? Ficou até 1898 a nossa presença aí nessa missão do Teresa Cristina. O que foi positivo foi isso. Esse primeiro grupo de salesianos que foram para lá, conheceram o povo bororo, aprendeu um pouco a língua, fez amizade com eles, conheceu o espaço onde eles perambulavam. E aí, quando voltaram, os boróros também não perderam o contato conosco. Então a questão da saída não foi exatamente dos salesianos com os boróros. Não. A questão era outra, né? Sim. Aí ficou, mas sempre com essa esperança de começar uma nova missão. E retomarmos. Uma nova missão. E essa missão foi retomada em 1901, final do ano, chegando lá nessa região onde eu moro hoje, lá na região do Meruri, em 18 de janeiro de 1912. E aí, entramos em contato direto com eles vieram tudo, e lá continuamos até hoje, até 122 anos de contato, de presença, de história, de tudo aquilo que foi acontecendo lá naquela região. Meruri é outra região, né? É outra Daquele primeiro contato que teve em 95. 95. E como é que eles chegaram nessa outra região? Como é que eles descobriram? Como é que foi essa tratativa que chegaram? Porque imagino que as distâncias são diferentes de hoje, né? Aconteceu o seguinte, em 1901,
veio um representante do reitor-mor daquela época, que era o padre Miguel Rua, que hoje é bem-aventurado. Ele chamava-se padre Paulo Álbera. Ele veio visitar todas as casas salesianas da América. O padre Paulo Álvaro também depois foi retomou, né? Também foi Sim. chanceler do Dom Bosco. Quer dizer, por que ele veio fazer essa visita? Porque estava comemorando naquela Sim. época 25 anos da primeira expedição. Nossa. Hoje nós comemoramos 150 anos. Uhum. Em 1900 comemorava-se 25 anos. Então ele veio fazer essa visita também com essa intenção. E quando o padre Paulo Álvares chegou a Cuiabá, os Bororo ficaram sabendo e mandaram uma delegação lá em Cuiabá para pedir encarecidamente para ele: olha, os salesianos têm que voltar conosco. Nossa, que Os salesianos e as irmãs têm que voltar conosco. Então os salesianos disseram para ele: nós vamos voltar. Quando o padre Álvaro foi embora, continuou os trabalhos dele, o padre Antônio Malan e um outro grande missionário chamado padre João Balso foram do lado leste do Mato Grosso, do lado indo na direção de Goiás. Por quê? Porque aí já existia a famosa linha telegráfica. O Cândido Mariano da Silva Rondon, que depois se tornou marechal, etc., ele tinha ligado Cuiabá com a cidade de Goiás, que nós chamamos de Goiás Velho, e de lá a Rio de Janeiro. Então, foi a primeira ligação telegráfica. E onde a linha passava, de tanto em tanto, eles organizavam um posto telegráfico. Então, por isso que Qual seria essa linha telegráfica e esse posto exatamente? mais ou menos acompanha hoje o traçado da BR-70. É aquela que nós perambulamos nela, uma estrada asfaltada muito boa, um pouco perigosa, porque ela vai acompanhando a vertente dos morros. Então vira para lá, vira para cá, desce, sobe. Também sinuosa, né? Aí passava a linha telegráfica. Hoje não existe mais. Existe um ou outro poste assim, como lembrança. Não precisa mais, acabou. Mas ficaram os postos telegráficos. E onde era o posto telegráfico é cidade. Por exemplo, perto da nossa missão, tem a cidade de General Carneiro, que era o posto telegráfico. Então, quando eles vieram, eles falaram: nós vamos ficar por aqui, onde é a região do Meruri, que tem o Rio Barreiro, tudo aí. Por quê? Porque essa região ficava a 40 quilômetros do posto telegráfico do General Carneiro. Então, quando precisava passar o telegrama, que era o WhatsApp naquela época, que era o meio de comunicação mais rápido, e alguém a cavalo passava o telegrama. Cuiabá sabia, Roma sabia, todo mundo sabia, só pelo telegrama. Então basta lembrar o seguinte: quando os salesianos foram para lá, Padre Rua, lá em Turim, ele mandou uma carta para toda a família salesiana, dizendo: olha, neste momento meu coração está apertado. Um grupo de missionários salesianos está indo lá para as florestas do Mato Grosso. Eu não sei se estão vivos, se eles ainda estão bem, como é que está, vamos rezar por eles, etc. Ele estava muito preocupado. Mas quando chegaram, logo em seguida foi lá no posto telegráfico: chegamos bem, estamos aqui e vamos armar as nossas tendas e começar o trabalho. Quando chegou lá em Meruri. Lá em Meruri. Então quando chegou lá já teve contato já com os Bororos? Não. Chegamos lá, nessa região, que não chamava Meruri naquela época, chamava-se Tachos. Tachos. Mas que nos escritos antigos da congregação se chama de Tachos. Ou então na língua do Bororo, chama-se de Toripó. É a mesma palavra, Toripó. É o nome da região dos Tachos. E aí eles ficaram, derrubaram nada, construíram casas, foram plantando roças. Os salesianos. Salesianos e as irmãs. E
expectativa. Será que os índios vêm? Será que os índios não vêm? E qual era o trabalho dele nesse período? Os salesianos faziam exatamente o que? Preparando tudo. Plantando, desgastando, andando para lá, para cá, tentando descobrir, ver a região, entrando em contato, etc. Era esse o trabalho. E também entrando em contato com os pequenos poceiros do Morato. Não se esqueça de que a finalidade da presença nossa era facilitar a pacificação. Quer dizer, trabalhar com os indígenas e trabalhar com os não indígenas, para que a convivência fosse pacífica. Só um parênteses aqui. Estivemos recentemente fazendo retiro com o senhor. Você comentou sobre como é que foi essa divisão dessas terras. Porque, claro, os povos indígenas estão aqui há muito tempo. Mas depois o senhor comentou com a gente que tinha uma divisão também, que esses poceiros foram tomando conta dessa terra, né? E acabaram invadindo a terra que estavam os povos indígenas, até porque naquela época não tinha uma demarcação, né? Como é que eles se viram no direito de chegar lá e tomar a posse da terra dessa divisão que teve eu lembro que o senhor falou de uma época que teve isso. Logo no início, nas primeiras décadas do século passado, do século XX, Sim. o próprio governo sentiu na obrigação de já ir demarcando pequenos lotes para os indígenas, porque eles perceberam que estava chegando muita gente de fora. O que seriam esses poceiros? O próprio Marechal Rondon já tinha feito uma demarcação de algum lote. Depois, quem deu a demarcação melhor foi o governador daquela época, do final, lá pelos anos 1919, 20 e 21, que era um salesiano, Dom Francisco de Aquino Correia, que foi eleito governador do estado do Mato Grosso. Então, no governo dele, ele requereu e marcou lotes de terra para os borós. De modo que tudo isso tem registrado, tem mapas, tudo arrumadinho. Quando mais tarde foi feita a demarcação da reserva indígena, que é hoje de Neruri, anexou todos esses lotes naquilo que o governo homologou e deixou, falou, definitivamente é de vocês. Quando os salesianos chegaram, então, qual foi o ano mesmo que os salesianos chegaram? 1902. E aí nessa região? Em Meruri, né? E então passou um tempo até que os salesianos tivessem um primeiro contato com os povos indígenas, né? Com os bororos. Foi no dia, mais ou menos no dia 8 de agosto desse mesmo ano. Que eles tiveram contato. Eles vieram, se apresentaram e os salesianos ficaram muito contentes. O encontro com esse grupo boró foi muito bom, porque esse grupinho de salesianos já entendiam a língua, sim, já tinha havido o primeiro contato lá atrás com eles, então não foi tão complicado. E aí eles disseram, nós vamos voltar, depois de um determinado número de dias, vamos trazer todo o nosso povo para cá, porque eles estavam alojados lá perto do Rio das Mortes, e eles percebiam que também eles já estavam sendo acuados. Então tinha que procurar alguém que os defendesse. Então eles chegaram todos, e aí nessa região que eu chamei para vocês, dos Tachos aí, no Rio Barreiro, constituiu-se a primeira missão. Então os salesianos saíram em dezembro de 1901, né, que foi o primeiro de Cuiabá. Então demorou um tempo, não demorou quanto tempo para chegar de Cuiabá para... E aí, sim, exatamente. Nossa, um mês de caminhando e parando nessas... A cavalo. Aí foram os salesianos, né? Leigos, voluntários, funcionários, todos juntos. Então, chegaram em janeiro, mais ou menos, né? De 1902. Então, de janeiro até agosto foi o período que ainda não teve esse contato, ainda que estava esperando ainda que os bororos viessem. Foram organizando a área. E depois desse contato, então teve em agosto, e demora também outro período para voltar também a conversar novamente com os salesianos. Aí foi feito e a história continuou. E aí ficaram os salesianos nessa área embaixo, chamada Tachos,
até 1930, por aí. Aí, em 1930, eles foram procurar outras áreas mais férteis, melhores, e acharam por bem onde hoje é Meruri. Fica perto do rio, perto do morro, muitas matas, muita região boa. Então se transferiu para lá. Então desde 1930 nós estamos onde estamos hoje, lá na região que nós chamamos de Meruri. Enquanto que essa região do Estácio ficou uma região histórica. Uma região histórica, uma região sagrada. Atualmente as visitas que vão lá, no ano passado o reitor Mor esteve lá, o padre Ângelo esteve. A visita obrigatória é lá onde era a primeira missão. Tem um grande cruzeiro e fica lá como se fosse um memorial do primeiro contato, do trabalho, etc., com o povo boró. Então, antes da gente, eu quero que o senhor ainda comente um pouquinho sobre, de lá tem uns servos de Deus, né, que estão aí no processo, que a gente vai falar já já. Mas até o período deles, que eu acho que foi década de 60, o que é que os salesianos fizeram aí, do início do século, 1900 e pouco, até esse período? Tinha paróquia, como era esse trabalho com os povos indígenas, como era esse trabalho também, essa conversa, o senhor falou que os salesianos também tinham um papel de diálogo, né, entre eles e aqueles que queriam tomar posse da terra. Qual foi esse trabalho deles, dos salesianos, nesse período, como missionários, nesses, eu acho que 50 anos, mais ou menos, né? Aos poucos também o entorno foi crescendo. Foram chegando os ocupantes que vinham de várias partes, principalmente do Nordeste, do Brasil, interior de São Paulo, etc., e fundando pequenas áreas de ocupação aí nos arredores da nossa área missionária. Então a primeira coisa é isso. Depois, em 1914, foi criada a prelazia. Né? Prelazia é uma área de igreja chefiada por um bispo. A prelazia é antes de ser diocese. A prelazia depende diretamente da Santa Sé. A prelazia, por exemplo, é quando aquela circunscrição, aquela área lá, não tem condição de se gerir sozinha, não tem padre suficiente, meios econômicos, precisa ser ajudado. Então, quando a Santa Sé começa uma presença numa área, a primeira coisa é fazer uma prelazia. Por exemplo, lá na nossa área do Mato Grosso hoje, nós temos a prelazia de São Félix do Araguaia, da prelazia. Agora aqui para baixo já é tudo diocese, que foram convertidos. Então ficou chamado Prelazia do Registro do Araguaia. O Registro do Araguaia era uma cidadezinha na beira do rio Araguaia. Então o primeiro prelado foi o Dom Antônio Malam, 1915. Ele era inspetor, né? Era inspetor e foi feito bispo. Ficou inspetor-bispo de 1915 até 1919. Aí, 19, ele ficou só bispo prelado e veio outro inspetor e continuou a história. Então, a primeira coisa foi essa, a organização da igreja. Por que foi feito isso aí? Naquela época tinha muita, como se diz, não digo tanto briga, mas jogos de interesse entre o papel da igreja e o papel do governo. O governo também tinha direitos e tinha autorização sobre os indígenas, o governo brasileiro. E a igreja entrou, a pedido do próprio governo, para o trabalho, assim dizer, missionário, evangelizador e tudo mais. Então, ambos tinham direitos sobre os indígenas. Direito no sentido de podia intervir, podia ir lá, podia visitar, etc. Então, foi fundada a prelazia para ter mais autoridade por parte da igreja
com relação aos povos indígenas dessa região do leste do Mato Grosso. Região do leste do Mato Grosso. Então é mais ou menos por isso. Então, nessa época, qual foi o trabalho dos missionários? Fixo lá em Meruri. Lá foi fundado um pequeno internato. Para quem? Para atender os filhos desses ocupantes aí da região. Então, não tinham onde estudar. Então, eles vinham estudar lá no nosso colégio em regime de internato. Ainda hoje, quando a gente anda lá por aquela região, nós encontramos pessoas idosas que falam para nós: olha, eu fui aluno de lá, fui interno, lembro com saudade do tempo em que eu fiquei interno lá em Meruri. Então, vocês reparem aí o trabalho dos missionários com os indígenas e com o povo não indígena, nesse sentido, para aprender a conviver pacificamente uns com os outros. E aos poucos, essa, como se diz, convivência pacífica foi acontecendo. Ao mesmo tempo que tinha essa parte educativa, outra parte era a parte da saúde. O governo naquela época não era como hoje, que tinha tudo bem organizado, SUS e tudo isso de atender o povo. Não tinha. Quem atendia na parte da saúde eram os missionários. Nós tínhamos um pequeno ambulatório médico lá nas missões, e quem eram as enfermeiras, as atendentes, eram as irmãs, filhas de Maria Auxiliadora. Então, todo o povo da redondeza, quando adoecia, vinha lá na missão. Trazia os doentes, lá eles encontravam remédio, encontravam recursos, encontravam o mínimo que podiam para o seu atendimento. Demorou muito para que o governo entrasse com a parte dele, como é hoje, para o atendimento médico, tanto para os indígenas como para o povo de fora. Naquele tempo, até mais ou menos o final da década de 60, início de 70, eram os missionários que atendiam tudo. O atendimento do povo era tudo feito pelos missionários. Só um particular ainda. Nessa época, quem nos ajudava muito naquela região era a Força Aérea Brasileira. A Força Aérea Brasileira, os militares. Eles iam toda semana e passavam nas áreas missionárias, por exemplo, em Meruri. Mais tarde foi fundado o Sangradouro, eles passavam lá para quê? Trazer o correio, trazer remédios. Quando tinha algum doente muito grave, pegavam e levavam para o centro de maior recurso. Então nós vivíamos ancorados por outros que nos ajudavam. Nesse espaço, na missão, eles encontravam o apoio tanto da saúde, Sim. educação e a fé. E a evangelização, que era... E os missionários faziam aquele serviço, como nós chamávamos de desobriga, o que era? Saíam a cavalo, com 2, 3 pessoas acompanhando, e iam visitar esse povoadozinho, fazia batizado, fazia casamento, tudo mais. Ia para outro povoado, ia para outro povoado. Então, iam cuidando da evangelização e do cuidado do povo. Ao mesmo tempo que cuidavam dos indígenas. Então, pai, nossa conversa está maravilhosa, né? É muito bom, é para mim, né? E até também para quem está acompanhando, a gente saber sobre tudo isso, mesmo que de maneira, digamos, não vou dizer superficial não, mas digamos pouca, mas deixa aqui também resumida, mas dá para a gente também um gostinho para pesquisar mais. Eu tenho certeza que podemos encontrar muito também dessas histórias, né? Dá uma vontade de pesquisar e saber mais sobre, e rezar também. Mas vamos para uma última parte da nossa conversa. Eu queria que o senhor falasse mais. Nós temos 2 missionários, digamos, que hoje são servos de Deus, né, nós sabemos, e que também estão no processo aí do martírio, da causa de canonização, pessoas que deram a sua vida por causa do reino, por causa de Jesus Cristo, né? Então, queria que o senhor falasse um pouco sobre ele. Quem são esses 2 missionários? E também falasse um pouco para a gente como é que está esse processo, né?
E também, qual a importância para nós, enquanto família salesiana, enquanto igreja do Brasil, também rezar e publicitar? Então, se fica à vontade, vamos falar um pouquinho sobre esses dois Então, fenômenos. antes de entrar na vida deles, fazer um processo de ligação com o que produziu os dois, né? Então, no final dos anos 50, para o início dos anos 60, 70, por aí, aconteceu no Brasil um grande movimento de ocupação do Centro-Oeste. Dois grandes movimentos históricos. Cada um pode pesquisar como quiser na internet, tem dados sobre isso. Um deles é a Fundação Brasil Central. E o outro foi a Expedição Roncador Xingu. O que é isso? Fundação Roncador Xingu é construção de estrada levando para o norte do Mato Grosso, para todas aquelas áreas lá do norte do Mato Grosso, com estrada. E a Fundação Brasil Central tinha como centro aquilo que hoje é a cidade de Aragarças, que fica do lado da margem direita do rio Araguaia, do lado de Goiás, e do lado esquerdo é a cidade de Barra do Garças, em Mato Grosso. Então, essa Fundação Brasil Central começou a fazer toda uma série de investimentos, tudo para fortalecer a presença no interior do Mato Grosso, lá no leste do Mato Grosso, ocupando as áreas que, segundo o pensamento daquela época, eram áreas que pouco conhecidas e não ocupadas. Porém, esqueciam que os donos dessa área eram os indígenas. Tinha duas etnias indígenas que eram donos ancestrais daí. Eram o povo Bororo, Boi Bororo, e o povo Chavante. O povo Chavante, que morava tudo nessas beiradas do Rio das Mortes, tudo aí era espaço deles. Então, entre eles também já tem uma divisão, né? Então, esse Sim. espaço do Chavantes e esse dos Bororo. Dos Bororos. E tudo aquilo que aconteceu com os Bororo começou agora a acontecer com o Chavante. Matança, preocupação, etc. Porque eles foram defendendo a terra deles. Sim, claro. Só que agora era bem mais agressiva, porque vinha avião. Eles nunca tinham visto aquilo. Tem fotografias daquela época em que o avião está voando baixo e ele com as flechas assim, tocando para cima. Que bicho que é esse que está passando de cima? Depois, muitos vinham pelo Rio das Mortes com balsas, pequenos voadeiras, etc., em busca de ouro, de diamante e tudo. Houve uma febre de procura de ouro e de diamante em toda essa região. Então, isso favoreceu a vinda de muita gente lá para aquela região. Então, o governo, para favorecer isso aí, distribuiu terras também. Foi distribuído terra, vendido terra, etc. Então, foi retalhado muito espaço de terra que já era dos indígenas. Então, tudo isso foi provocando. E também a situação internacional foi olhando também para a região do Brasil. Foi olhando para cá. Muitas acusações eram feitas fora do Brasil, dizendo que não estavam olhando o lado dos indígenas, etc, etc. Então, logo no início dos anos 70, o governo brasileiro começou a trabalhar naquilo que depois chamou-se o Estatuto do Índio. Foi feito pelo governo brasileiro. E depois organizações que o governo fundou, como a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, tudo para ajudar na tutela do índio. Foi nesse período, Nesse período, início dos anos 70. E por parte da igreja foi fundada o CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Tudo isso com essa finalidade de ajudar os missionários e o governo para um trabalho muito mais significativo com os indígenas. Então,
em conjunto, os missionários, o governo, etc., procuraram de fazer esse trabalho que deu origem ao Estatuto do Irmão. E no final desse estatuto estava marcado assim: nos próximos anos sejam demarcadas as terras indígenas. Isso aí desde o início dos anos 70. Sim. E nós sabemos que até hoje esse processo está indo. Esse processo está indo. Todo esse entreveiro aí é o pano de fundo para o que vai acontecer com os missionários. O que vai acontecer com os missionários. Muitos já tinham adquirido terra, etc, etc. E quando veio a notícia por parte do governo, quem declarou foi a FUNAI. Vai ser demarcadas as terras indígenas. Isso no início dos anos 70. Então, quem tinha terra por aí começou a ficar o Estado, falou: não pode, não vamos deixar, não sei o quê. Foi todo um levantamento. E qual foi o papel dos missionários? Nessa época nós temos aí na região de Meruri o padre Rodolfo Lunkenbein, que é um missionário que veio da Alemanha, trabalhou aí, começou a sua vida como missionário, conhecendo a cultura do povo bororo, amando esse povo bororo, trabalhando, fazendo tudo que podia para que eles não desanimassem perante essa situação difícil. Sim. Essa situação difícil. Então, todo o papel da igreja, dos missionários, era dar um apoio muito grande para os indígenas para que fosse feita a demarcação da terra deles. Mas, ao mesmo tempo, ajudando aqueles pequenos proprietários, aqueles poceiros, a se retirar da terra que seria marcada para os índios e se colocar em outras áreas, dando condições para que eles mudassem. Então o padre Rodolfo conversava com o outro, fazia todo um trabalho de conscientização, não dizendo que eles saíssem de mão abanando e fosse para outro canto, não. Favorecendo também com o governo que fosse feito indenizações. O governo costuma fazer, né? Quer dizer, você sai daqui, perde a terra, mas aquilo que você perdeu, você é indenizado. Você será indenizado. Então, o que aconteceu? Muitos que tinham muito mais terra, que já eram fazendeiros, gente de maior posse, colocaram conta, falaram: não, isso não vai acontecer de jeito nenhum, não pode acontecer. Então, estamos em 1976. 15 de julho de 1975. Foi o dia que foi fatídico lá para a América. No dia 14, Sim. chegaram todos os engenheiros, o pessoal, tudo da firma. Foi uma firma Para fazer a demarcação. de Goiânia, chamada Plantel, que ganhou a licitação. Sim. E veio lá fazer. Padre Rodolfo e os missionários estavam todos alegres, felizes com essa declaração do governo. Falaram: não, nós vamos dar toda a cobertura. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que não queriam, o grupo, os cabeças, que eram donos de maior terra aí nos arredores, falaram: não, isso não vai acontecer. Nós vamos fazer tudo possível para impedir. E, de fato, entraram lá, mas a gente supõe que eles tinham já tramado, falou: nós vamos lá, vamos acabar com os missionários, com os chefes indígenas, para que eles corram daí, fujam daí e nós ocupamos tudo. Mas não aconteceu. Então chegaram lá, foram atrás do padre, que era o diretor, o padre Rodolfo, e mandaram buscá-lo. Ele estava trabalhando na roça junto com um grupo de jovens. Ele veio lá, então eles falaram: não, isso não vai acontecer, mas vocês não podem impedir um trabalho federal, né? Quem mandou fazer esse trabalho é o governo federal, a FUNAI, o presidente da República, todos. Então vocês estão cometendo um grande erro. E daí vai para lá, discussão para lá, discussão para cá, etc.
uma certa hora comecei por leitura, um dos daqueles cabeças lá caindo, sacou da arma, já deu um tiro. Pegou aqui na barreira. O padre levantou a mão, ganhou um tiro no braço, e aí veio um terceiro tiro no peito que o matou. Porque ele já tinha contratado um pistoleiro. Foi depois ter feito uma ação judicial. Foi visto que quem atirou dele é uma pessoa contratada para matar. Então, o padre Rodolfo caiu morto. E antes, um outro bororo chamado Simão veio na frente para impedir que alguém chegasse perto do padre. E quando ele estava lá defendendo o padre, na frente alguém veio e deu uma facada na barriga dele, que foi fatal, que veio para o retoma, ele também caiu sem força, então parado pelo Simão. E o tiroteio que deu, muita gente ficou ferida, foi um desespero lá. E aí foi aquele foge, alguém vai para lá, vem para cá. E em seguida, através do rádio, que a missão se comunicava com todas as outras áreas através do rádio amador. Conseguiram entrar em contato com Campo Grande e dizer, olha, aconteceu uma invasão aqui e várias pessoas feridas, o padre também está morto. Então, veio do Campo Grande de avião, daí em seguida já veio o presidente da FUNAI, veio a Polícia Federal, tudo virou uma praça de guerra lá mesmo, nesse dia triste, né, da morte deles. Mas aquilo que nós lembramos hoje é mais isso, é a força que eles tiveram de dar a vida. Não tiveram medo. O padre Rodolfo e nem o Simão não tiveram medo de enfrentar essa situação. Porque o padre Rodolfo sabia que ele estava ameaçado. Muita gente já vinha lá e pensava, olha, padre, o senhor tenha cuidado, que a gente está escutando conversa por aí, que estão querendo matar o senhor. Mesmo os salesianos falando para ele, pai, sai daqui. Vai. Então ele poderia ter fugido, poderia ter ido embora, então ele sabia ir embora. Ele respondia assim com uma resposta evangélica. Ele falou, o pastor não abandona as ovelhas na hora que mais necessita. Então, aconteceu essa morte. Ano que vem, nós vamos comemorar 50 anos da morte do padre Rodolfo. Depois, à medida que foi caminhando, foi esclarecendo isso, que aquilo que eles fizeram foi um gesto nobre, que nós traduzimos pelo termo martírio, né? Eles deram a vida, não foi assim uma bala perdida que veio e matou, o Simão assim entrou tontamente lá na história, não. Ambos sabiam que estavam ameaçados e que qualquer coisa podia acontecer com eles. Então eles entregaram a vida pela causa. Tanto é verdade que depois da morte deles, o governo falou, não, vai continuar a demarcação, continuou a demarcação, a homologação, a terra é deles, o povo se despertou, continuou crescendo até hoje, é uma aldeia numerosíssima, cheia de crianças, de jovens, de saúde, de vida, etc. Então tudo nós percebemos que é fruto dessa entrega dos dois. Por isso que foi logo começado esse processo de martírio. Então a igreja entrou e falou, vamos iniciar esse processo. Logo que inicia, os dois são chamados de servos de Deus. Servo de Deus é o primeiro passo quando alguém é iniciado um processo para provar que eles têm uma vida santa e que eles entregaram a vida como mártires. Mas para isso, o povo, quem estava na igreja já deveria reconhecer, né? Tem que sempre ter sinal também. Sim. Na verdade, muita gente pode morrer no Brasil e tal, mas tem algo particular para que a congregação, a igreja, né, ela decida, esses dois nós vamos levar desde o início, constantemente nesses 50 anos, sim, o túmulo dos dois é uma meta de peregrinação. Muita gente vem. Ficou na Emerúnia. Quer visitar, quer rezar, pedir graças. Sim. Muitas graças
alcançadas tanto pela intercessão do Simão como pela intercessão do Rodolfo. Então, tudo isso foi caminhando. E em 2018 foi feita a abertura do processo. O primeiro passo é a própria diocese aceitar, o bispo diocesano, os bispos do Mato Grosso, todos aceitaram que fosse apresentado para a Sagrada Congregação lá de Roma, que pudesse iniciar o processo de martírio deles. E veio a resposta positiva. Então, no dia 31, dia de Dom Bosco, 31 de janeiro de 2018, foi iniciado o processo lá em Meruri. E aí, durante o ano de 2018, durante o ano de 2019, foi feito todos os procedimentos, investigação, reunião de documentos, entrevistas com uma porção, teve mais de 40 testemunhos, tanto aqui como na Alemanha, se juntou todo aquele grande material, que deu mais de quase 2.000 páginas, etc. Fechou-se tudo, e no dia 31 também de janeiro de 2020, foi feito o encerramento do processo. E todo esse material foi lacrado e mandado para mim. E no final do ano de 2020 já havia aprovação, falou. O processo diocesano é válido, foi muito bem feito e continue-se. O passo seguinte foi resumir todo esse material e no ano passado, no dia 28 de novembro, foi entregue mais uma vez para o Vaticano aquilo que se chama Positio. Positio é todo um conjunto de documentos que atestam, que provam a importância da vida e da doação nesses dois como mártires, tanto do Simão Bororo, como do padre Rodolfo Luckenbach, como missionário. Agora nós estamos esperando a análise que será feita até setembro deste ano, e caso seja aprovado, eles serão declarados mártires e depois o Papa vai marcar o dia da verificação. Então, o reconhecimento como martírio não basta apenas ser assassinado, né? Então, esse estudo todo que o senhor comentou, né, que durou anos disputando tudo, era para comprovar realmente que eles tinham essa vida heróica, Sim. uma vida realmente deram uma vida pela causa, porque tinham fé, né, e seguimento a Jesus Cristo. E depois foi uma morte em defesa da justiça. Sim. Em defesa da fé ou das virtudes anexas à fé. No caso deles é da justiça. Eles não foram guerrilheiros que se meteram aí, os indígenas querendo isso, querendo Tomar posse da terra, né? Eles fizeram isso por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto o Simão como o padre Rodolfo, pelo testemunho de todas as pessoas que conviveram com eles, eram gente que tinha uma vida santa, uma vida honesta. Eles faziam tudo isso se entregando realmente por causa do mais necessitado, nesse caso do índio, ou por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não era assim uma aventura, um aventureiro. O padre Rodolfo, desde menino, desde pequeno menino, ele falava: eu quero ser missionário, eu quero trabalhar com os mais necessitados, eu quero ir trabalhar com os indígenas. Então ele fez uma opção de vida desde pequeno. A vida dele foi curta. Sim. Ele viveu apenas 37 anos. 37 anos. 37 anos. Se ele vivesse hoje, em 80 e poucos anos. Sim, sim. Eu tive a oportunidade de conviver com ele quando eu estudava. Falei para vocês, estudava, fazia filosofia lá em 63, 64, 65. Eu convivi com ele. Um dia que eu fiz a minha primeira profissão, ele renovava e ia para Meruri para trabalhar como assistente internacional. Era uma pessoa forte, quase 2 metros de altura, grandão, tudo animado, cheio. E quando ele
estava na Alemanha se preparando, ele voltou para lá fazer biologia, ele fez muitos cursos paralelos para ajudar a ser missionário. Fez curso de medicina tropical, e ele fez também curso de piloto, conseguiu tirar brevet de piloto, ele queria adquirir um desses tec-tec pequeno para trabalhar nas missões, para levar as pessoas doentes lá. Não conseguiu, porque era um pouco difícil em casa naquela época. Mas ele, quando precisava, ele pilotava. Então ele tinha capacidade e aprendeu tudo aquilo que ele depois pôde aprender, ele aprendeu. E o Simão, dentro da cultura do povo boróvio, ele é uma pessoa muito capacitada no conhecimento das ervas do cerrado. Ele era conhecido como se fosse um enfermeiro, um médico do povo. Conhecia, aplicava, buscava no mato e receitava. Era uma pessoa muito, muito competente. De modo que hoje o que nós temos é isso, agradecer somente a Deus por ele ter escolhido esses dois aqui na nossa região e pedir que eles sejam reconhecidos. E a presença deles lá em Medulha, quando as pessoas vão visitar, constantemente tem pessoas que vão lá para rezar no túmulo de Medulha. E se inspirar também, né? Jovens, adultos, sejam religiosos, sejam bispos, vão sempre lá para se inspirar na força que eles tiveram. Porque isso aí dá força para nós também. Né? Eles não correram, né? É aquilo que Jesus falou. O pastor não foge quando o lobo está chegando, mas ele fica aí em frente. Nossa ovelha, né? Lembrou muito o senhor falando aí aquele texto de João 13:1, que amou-os até o fim, né? Então, Sim. tendo amado vocês, eu acredito que esse amor, que eu já conhecendo um pouco da vida deles, que o Simão, que o padre Rodolfo teve, foi um amor que levou eles até o extremo, né? Sim. Até o fim mesmo, né? Então, o amor que o padre tinha ali de lutar pelo povo, levou eles até o fim, sem abandonar, né? Então, até o extremo deles, que foi isso. E foi o que Jesus fez na cruz, né? Então, acredito que a vida deles, o Mateus estava se configurando realmente a vida de Jesus Cristo, aquele que seguiu radicalmente. Para a vida, né? Tudo era vida. Agora, o que nós fazemos é esperar que a igreja se pronuncie, né? No final, dizendo martírio, eles são mártires. Isso aí vai acontecer depois do exame de toda essa alimentação. O que a gente espera que aconteça quanto antes, né? Quanto antes. Padre, eu já agradeço imensamente a partilha, né? Para mim já ficou um desejo muito grande de poder pesquisar e de rezar também pela causa e pedir a intercessão também desses dois servos de Deus, que com certeza para aqueles que vivem para nós já são santos, né? Que já estão próximos de Deus, até os milagres já são uma prova disso, que estão próximos de Deus. Mas gostaria, o que o senhor poderia dar para deixar nesse final um convite para nós, né? O que a gente poderia fazer daqui para frente nessa espera, nessa expectativa do processo até que ele seja concluído, que é os próximos pronunciamentos, digamos, da igreja. Juntamente conosco, aquilo que nós estamos pedindo para todos é isso. A oração. Primeiramente, a oração. Torná-los conhecidos. Propor para os jovens, propor para as pessoas a causa missionária, que é uma causa justa. Padre Rodolfo, ele podia ter ficado lá na Alemanha, tranquilo, e tinha tudo que ele podia ser um bom padre lá. O pessoal dele falava, nosso padre Roberto já faleceu, fica aqui conosco, tudo. Ele falou, não, o meu campo é lá nas missões, é lá no Mato Grosso, é lá com os indígenas. Então, pedir que ele suscite no coração de muitos jovens esse amor, esse desejo. Não tenho tanto de ir trabalhar lá, mas aí onde você está, na sua área, no seu trabalho, na sua paróquia, no seu espaço, ser missionário. Sim. Conservar no seu coração aquele desejo de ser algo para o outro, de dar a vida, não dar a vida no sentido de perder a vida como morrendo
como eles morreram, mas dar a vida, dar o tempo, dar o espaço, dar a palavra, dar a atenção para que eles precisam. Eu acho que isso é o mais importante. E depois a oração. Continuar rezando unido conosco para que eles sejam glorificados e o martírio seja reconhecido. Aquele que vier, logo em seguida a gente já comunica, estará em contato com vocês, vamos falando, vamos expressando aquilo que for brotando nessa temporada que nós estamos esperando. Rapaz, muito obrigado. Muito enriquecedor para a gente, principalmente esse ano dos 150 anos. Então, que Deus possa abençoar muito a missão do Senhor, especialmente lá em Meruri, com os povos indígenas, continuando a missão que Dom Bosco sonhou, que Padre Miguel Rô também sonhou também para aquela região e que Deus sonhou para o mundo. Obrigado. Eu que agradeço. E para vocês que estão nos acompanhando, esse foi o nosso Boa Noite Podcast, dessa edição agora. E vamos continuar em oração e acompanhando essa história e também rezando pela missão de toda a igreja, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Boa noite.